boa noite a todos, que todos sejam muito bem-vindos para mais uma noite de estudos e de tratamento espiritual da Casa de Isaac Lima. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações e nosso ambiente. Que os nossos propósitos nesta noite sejam abençoados por Jesus. Nós vamos iniciar a nossa reunião com a prece inicial, mas antes ouviremos a leitura da página de preparação que será feita pela nossa irmã Margarete Rose. Em seguida, faremos a prece. Obrigado. Boa noite a todos. Que a paz do querido amigo Jesus permaneça em nossos pensamentos. Nós vamos fazer a leitura da página inicial, que foi extraída do livro Esperança, psicografada por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. O título da página é Na Forja da Vida. Tem uma mensagem que foi apresentada por Jesus e está escrita no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículo 13, que diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição e espaçoso o caminho que ela conduz, e muitos são os que entram por ela. Em seguida tem um outro ensino do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, item 5, que diz assim: Larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões más, e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. Agora a mensagem de Emmanuel. Trazes contigo a flama do ideal superior e a nelas concretizar os grandes sonhos de que te nutres. Mas, diante da realidade terrestre, costumas dizer que a dificuldade é invencível. Afirmas haver encontrado incompreensões e reveses, entraves e dissabores por toda parte. No entanto, o pão que consomes é o resumo de numerosas obrigações que começaram no cultivo do solo. A vestimenta que te agasalha é o remate de longas tarefas iniciadas de longe com o preparo do fio. O lar que te acolhe foi argamassado com o suor dos que se uniram ao levantá-lo. A escola que te revela a cultura guarda a renunciação de quantos se consagram ao ministério do ensino. O livro que te instrui custou a vigília dos que sofreram para fixar em caracteres humanos o clarão das ideias nobres. A oficina que te assegura a subsistência encerra o concurso dos ceareiros do bem a favor do progresso. O remédio que te alivia é o produto das atividades conjugadas de muita gente. Animais que te auxiliam, fontes que te refrigeram, vegetais que te abençoam e objetos que te atendem submetem-se a constantes adaptações e readaptações para que te possam servir. Se aspiras desse modo à realização do teu autodestino, não desdenhe lutar a fim de obtê-lo. Na forja da vida, nada se faz sem trabalho e nada se consegue de bom sem apoio no próprio sacrifício. Se queres, na sombra do vale, exaltar o tope do monte, basta contemplar-lhe a grandeza. Mas, se te dispôs a comungar-lhe o fulgor solar na beleza do cimo, será preciso usar a cabeça que carregas nos ombros, sentir com a própria alma, mover os pés em que te sustens e agir com as próprias mãos. Muita paz.
Então, meus irmãos, que possamos neste momento elevar os nossos pensamentos em oração. Deus, Pai de amor e de infinita bondade, Jesus, mestre amigo, companheiro de todas as horas, estamos aqui reunidos, Senhor, mais uma vez em Seu nome, para mais uma noite de estudos e de tratamento espiritual. Que os nossos propósitos nesta noite sejam abençoados, que possamos ter a presença de Jesus e dos companheiros espirituais. Estamos agradecidos por essa oportunidade, Senhor. Agradecidos por termos concluído nossas tarefas do dia de hoje, para que pudéssemos estar aqui neste ambiente de paz e de tranquilidade. Pedimos, Senhor, o amparo e a proteção para cada um de nós, encarnados, e também para os nossos companheiros desencarnados que nos acompanham e que vêm estudar conosco. Pedimos também, Senhor, o amparo e a proteção para os irmãos que ainda se encontram em dificuldades, para aqueles que se encontram nas ruas, nos hospitais, nos asilos, para aqueles que passam por dificuldades decorrentes de terremotos, decorrentes de enchentes, de chuvas, que cada um, Senhor, possa receber o amparo necessário. Pedimos o amparo também para os nossos irmãos que não poderão comparecer aqui nesta noite, onde quer que se encontrem, receba também as boas vibrações que ora nos envolvem. Pedimos o amparo e a proteção para os irmãos que farão o trabalho do passe à distância, para que cada um se concentre e dê o melhor de si, para que cada irmão, cada irmã que por aqui passar possa receber a cura, o alívio para suas dores. Estamos muito agradecidos e felizes, Senhor, por esta noite. E assim, com a Sua presença, confiantes na Sua misericórdia, que possamos dar início à nossa reunião desta noite. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bem, meus irmãos, o tema do estudo desta noite é a porta estreita, referência ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, item 10. Com a nossa irmã, está a cargo da nossa irmã Wanda Genaro, também na nossa casa, do Centro Espírita Isaac Lima. Tá? Um bom estudo a todos, fiquem em paz. Boa noite, meus irmãos. Deus abençoe a todos e o Mestre Jesus nos envolva em sua paz. O estudo da noite de hoje se encontra no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem como título Muitos são chamados e poucos escolhidos. Os itens para o nosso estudo é o 3 e 5, a porta estreita. Vamos ouvir o item 3 do nosso Evangelho. A porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga, e o caminho que conduz a ela é espaçoso. E muito são os que entram por ele, mas a porta da vida é pequena, e o caminho que a ela conduz é estreito, e poucos são os que o encontram. Está em Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Bem, meus irmãos, nesta passagem do Evangelho, Jesus convida os homens a entrar pela porta estreita. Essa porta simboliza a passagem entre dois mundos, entre o conhecido e o desconhecido.
A porta estreita é a entrada para a evolução espiritual. É mais difícil de entrar porque exige muitos esforços para vencer as dificuldades do caminho, deixar as más tendências e cultivar as virtudes que nos leva à perfeição. A porta larga é a entrada para a ilusão material. É fácil de ultrapassar, porque não exige estudo ou muitos trabalho. Além disso, oferece uma série de diversões que nos levam aos vícios e atitudes ruins. É natural procurar o bem-estar e o lazer. Deus não condena, mas não devemos viver uma vida sem utilidade, pois há hora e lugar para nos divertirmos com responsabilidade. No livro O Espírito de Verdade, na mensagem 14, Emmanuel nos diz: a porta estreita revela o acerto espiritual que nos permite marchar na senda evolutiva, com o justo aproveitamento das horas. A porta larga expressa-nos desequilíbrio interior, com que somos forçados à dor da reparação, com lastimáveis perda de tempo. Aquém da muralha, o passado e o presente. Além da muralha, o futuro e a eternidade. De cá, a sementeira do hoje, e de lá, a colheita do amanhã. E assim, meus irmãos, devemos nos atentar que para passar por essa porta estreita, só podemos levar conosco os bens espirituais, resultados de nossas boas ações no presente. É como se essas ações fossem o ingresso para uma vida futura melhor. Os deveres que a vida impõe representam um programa de aprendizado e sublimação, o qual o espírito se propõe a cumprir. Ninguém se torna sábio e bondoso de uma hora para outra. O atendimento de tais deveres costumam ser árduo, pois eles vão contra os hábitos do homem velho, necessitado de rever seus pensamentos e opiniões e se adequar à harmonia das leis divinas. É preciso domar em si a ira, o orgulho, a inveja e todos os hábitos e sentimentos infelizes. E quando o espírito se harmoniza com essas leis, ele se elevará pouco a pouco. É preciso atentar para os deveres de cada dia e cumpri-los sem buscar desculpas para uma conduta indigna. Em um mundo de prova e expiação, habitada por uma grande maioria de espíritos, com importante conquista intelectuais, mas moralidades vacilantes, que não exerce sobre si o devido controle e que deveriam utilizar seus próprios esforços e disciplinas para favorecer a passagem pela porta estreita de qual nos fala o Evangelho. É impossível que Deus, em sua infinita bondade, tenha criado seres destinados à perdição. Se uma única criatura se perdesse, já colocaria em dúvida a sua bondade. Entretanto, a oportunidade de reparação é concedida a todos os espíritos, para que alcance sua evolução através de várias reencarnações. Deus, em sua bondade e sabedoria, coloca os espíritos para reencarnar
em ambiente nos quais ele é naturalmente convidado ao seu melhoramento, onde precisa atender uma série de deveres. Se os atende, sacrificando para isso seus caprichos e desejos, trabalhando no bem e amando seu irmão, atravessa a porta estreita nessa sua reencarnação. E assim retorna quantas vezes forem necessárias ao seu aprimoramento, se libertando do apego às coisas materiais, também se distanciam das dores que a matéria causa. Todos os bens materiais é útil e bom, na medida e no contexto certo. O exagero na utilização dos dons da vida é que causa os distúrbios. No livro Vinha de Luz, na mensagem 20, Emmanuel nos esclarece que antes da reencarnação, necessária ao progresso, a alma estima na porta estreita a sua oportunidade gloriosa nos círculos carnais. Reconhece a necessidade do sofrimento purificador. Anseia pelo sacrifício que redime. Reconquistando, porém, a oportunidade da existência terrestre, volta a procurar as portas largas, por onde transitam a multidão. Quando a maioria segue a porta larga, não se trata de uma preferência, mas de uma tendência natural do homem de caminhar na direção do erro, por conta do estado evolutivo no qual se encontra a humanidade na Terra. Mais cedo ou mais tarde, o homem sentirá necessidade de evoluir e tomar o caminho da porta estreita. Para a doutrina espírita, não existe condição de perdição, pois Deus, com sua misericórdia e justiça, sempre concede à criatura que erra condições de se reencontrar. Os espíritos superiores afirmam que, pelos seus esforços, o homem pode vencer suas más inclinações. O que lhes falta é vontade de se reformar. Está no Livro do Espírito, na questão 909. Mas esse caminho se torna difícil. Difícil por causa da nossa condição de espíritos imperfeitos, ainda acostumados a viver em um mundo físico, pensando como seres mortais. Mas aprendemos que somos seres espirituais em um corpo material, destinado à evolução através de nossos próprios esforços e aprendizado. No item 5 do Evangelho estudado hoje, nos diz que a porta estreita é a porta da salvação. Mas o que seria a salvação da alma? Emmanuel diz que salvação não é o encontro com o paraíso após a morte. Salvação é libertação de compromisso, é regularização de débitos. E sem a prática do amor de uns pelos outros, não seremos salvos do resgate das complicações criadas por nós mesmos, através de brigas, violência, exploração, desequilíbrio, frustrações e muitos outros problemas que nos trazem infelicidade. Quando fizermos da caridade a nossa lei e da solidariedade nossa norma de conduta, nos converteremos em disseminadores do bem na terra. E a mesma luz que acendemos para os outros purificará a nossa alma. Quer dizer que todo bem que estendermos ao próximo
diminuiremos a quantidade de erros que cometemos no passado e no presente. Só assim estaremos salvos. Jesus não veio salvar, mas mostrar o caminho, e o caminho é a vivência em seus ensinamentos. Não basta conhecer a luz divina, mas colocar em prática. Neste momento, entram a bênção e a justiça de Deus, que nos permite reencarnar várias vezes, e a pluralidade dos mundos, onde o espírito tem a oportunidade para renascer em outro planeta, onde irá aprender ou ensinar. Temos muitas oportunidades de retornar à Terra em corpos diferentes, que são adequados para o nosso aprendizado. Quando se danifica o corpo perfeito, podemos tê-lo de volta na reencarnação seguinte com a normalidade, para aprender a valorizar essa oportunidade de evolução do espírito. Deus não castiga, nos educa, pois fizemos por merecer. Pode-se afirmar que a porta estreita, situada ao término de uma grande jornada que marca a transição da fase de espírito imperfeito para de bom espírito. Mas também existe a porta estreita de cada existência, a fim de que ela seja bem aproveitada. Deus é que dosa a experiência conforme as necessidades de cada um de seus filhos. Ao homem resta sua condição de aprendiz na grande escola da vida, identificar e cumprir os seus deveres de cada dia. Um dia virá em que a terra só haverá caminheiros da porta estreita. Meus irmãos, chegamos ao final do nosso estudo. Gratidão a Deus e muita paz a todos. Bem, meus irmãos, vamos agradecer, a nossa irmã Wanda Genaro, que fez o nosso estudo desta noite, que nos trouxe as reflexões desta noite. Vamos agradecer a nossa irmã Margarete pela leitura da página e vamos fazer a nossa prece de encerramento para passarmos ao momento onde será feito o passe à distância. Vamos então, mais uma vez, elevar os nossos pensamentos a Jesus, a Deus Pai e também aos nossos amigos espirituais, agradecendo pelo amparo recebido, agradecendo pela oportunidade desta noite, agradecendo a Casa de Isaac Lima, que nos dá a oportunidade do trabalho e do estudo, agradecendo a cada irmão que deu um pouquinho do seu tempo para que este trabalho, para que este estudo fosse realizado nesta noite. Estamos confiantes, Senhor, na sua misericórdia sempre. Estamos felizes por estarmos nesta noite reunidos. Que possamos então passar para a segunda parte do nosso trabalho em paz e harmonia. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Então, meus irmãos, vamos então passar a segunda parte, que todos possam ficar concentrados de maneira confortável, ouvir, pedimos que ouçam a música até o final, que estes são os momentos que será feito o passe à distância. Então, que todos possam receber o alívio para suas dores. Muita paz a todos, uma boa noite, fiquem com Deus e em paz. Que assim seja.